Método de estudo histórico. Para você entender alguns métodos de estudo histórico, não tem como entender só lendo a Bíblia, não. Você vai ter que depois comprar alguns livros sobre, por exemplo, a fascinante cultura judaica. Você vai ter que comprar alguns livros que esteja ensinando sobre a cultura daquela época. Porque se você, alguns textos que você pegar, você não consegue compreendê-lo se você não entender a cultura. Às vezes não é uma boa exegese, na maioria das vezes sim. Na maioria das vezes é uma boa leitura minuciosa sim, mas tem vezes que você precisa de um contexto histórico, senão você vai se perder. Por exemplo, eu estava conversando com o Luiz Fernando, eu disse que Raquel, a esposa de Jacó, ela quando veio embora com o seu marido, ela trouxe imagens e escultura. Automaticamente, a gente lendo o texto da primeiro contato, você já vai dizer, ela está agindo com idolatria. Agora, primeiro, vamos pensar. Se a imagem de escultura fosse tão grande assim, ela não tinha como esconder debaixo do seu vestido. Porque ela disse ao seu pai que ela estava naquele período e não podia sair só para esconder. Então não era a imagem de São Jorge e o metro e meio, né? Isso aí é fato. Então, basicamente, segundo alguns historiadores, pesquisadores, esse aspecto está mais na arqueologia, em alguns livros arqueológicos, eles dizem que a imagem que ela trouxe, ela tinha aproximadamente desse tamanho assim, entre 12 centímetros, 19, 17, existe uma especulação no tamanho, mas enfim, ela era pequena. E qual era o propósito dela? A adoração? Não. É porque eles usavam lá, naquele período deles, especificamente, eles usavam essas imagens como meio de escritura de terras, de propriedades. Você acha que Labão foi atrás dessas imagens por quê? Se lá tinha um monte na casa dele. Ele foi atrás dessa imagem porque eram as escrituras das propriedades dele. Ele queria pegar de volta as escrituras da propriedade dele. Então, uma primeira leitura rápida, a gente já tem uma impressão. A primeira compreensão rápida, a gente tem que entender esses detalhes, porque, por exemplo, se eu disser assim, eu leio o texto de forma rápida e incentivo à igreja, que não é errado, mas dizer assim, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora eu pergunto para você, já teve alguém da sua casa que morreu sem Cristo? Sim. Agora a pergunta é, você creu pouco, orou pouco, o que foi que aconteceu? Na cultura era basicamente o seguinte, o pai de família passou a seguir o judaísmo, passou a seguir o cristianismo, seja qualquer área que ele fosse seguir, toda a família seguiria junto com ele. Se não seguisse, ou era morto, dependendo de cada cultura, por exemplo, o islamismo, ou era morto, o islamismo é atual, claro, eu estou dando exemplo contemporâneo, ou era subordinado a essa questão, ou ele seguia, ou ele, se o pai quisesse, por desobediência, ou ele poderia ser deserdado, o pai deserdava ele. Então tinha muitos meios do pai punir aqueles que não seguissem o mesmo padrão que o pai seguia. É tão óbvio que, se você estudar dentro do contexto, alguns creem o seguinte, por exemplo, quando o homem diz para Jesus, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai e eu te seguirei. É porque o pai dele estava morto? Não, o pai dele não estava morto. Apenas os judeus não saíam de casa antes que o seu pai morresse. Por quê? Porque ele tinha uma linhagem a prezar, ele tinha uma linhagem a cuidar. Então ele era o segmento dessa linhagem. O pai morreu, a partir dali, ele dava continuidade à linhagem do pai. Uma vez dando continuidade à linhagem do pai, viu os filhos dele para dar continuidade. Por que você acha que tem genealogia na Bíblia? Por causa da continuidade que era dada aos pais. É tão óbvio essa submissão que Isaac, com 40, ele estava procurando esposa. Abraão foi procurar para ele. Se não botar logo esse menino para fora de casa, mas não era para fora de casa, porque ele já estava na sua deira. Ou seja, eu vou arrumar uma esposa para ele dar continuidade à linhagem que eu tenho. Aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó. Esse era o propósito. Quando ele diz, deixa eu enterrar o meu pai e seguir, ele está dizendo, Senhor,
Quando o meu pai morrer, aí eu vou seguir, porque eu posso mandar em mim mesmo. Mas Jesus vai dizer, negativo, desde que os mortos sepultem os mortos. Então a ideia basicamente é essa. Como a gente vê hoje, é uma desculpa, na verdade. A desculpa deles era assim. A desculpa deles era nessa cultura. E a brasileira? Quando eu estiver pronto, eu sigo Jesus. A desculpa contemporânea é essa. Como se o ser humano tivesse capacidade de chegar-se a Deus por si só. Eu vou a Deus porque eu quero. Ninguém vai a Deus sem a ação do Espírito Santo mediante a palavra. Ninguém. Por quê? Porque a Bíblia trata o homem como morto em seus delitos. Se o homem está morto, se o homem está cego, se o homem vive uma sonolência espiritual, se o homem está cego, como Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento deles. Então eles precisam do quê? Da palavra e o Espírito Santo iluminando a mente deles para eles responderem a Cristo. Não é por força do homem. Então você tem que entender o método histórico. Por quê? Porque o método histórico vai facilitar a compreensão de muitos textos para você. Se você não entender, vai ter muitos textos que você não vai tentar compreender. Por exemplo, lá em Apocalipse, Jesus disse para a igreja de Laodiceia, ela mesma, tu não és quente, nem és fria. Aí ela faz um adendo. Quem dera se fosse quente ou se fosse fria, mas tu és morna. Isso é um aspecto da cultura. Ele está falando de uma água que tinha lá na época, não vou especificar detalhe, mas está falando da água. Quando ele compra de mim ouro, está falando que era uma cidade, uma igreja muito rica. Quando compra de mim veste, é porque ele era tipo uma Nova York. Qual é um país aí que está moda? Eu até Nova York, né? Fez lá em Nova York uma moda, o povo está vestindo no Brasil. Fizeram uma moda lá do roupa bem feia, o povo veste, não tem problema nenhum, mas está em Nova York. Então eles ditavam a moda, era muita exportação. Jesus usou o que eles tinham para poder usar uma figura espiritual. É um método que Jesus ensinou para pregar diversas vezes, seja o pastor Elton falou semana passada, por meio de parábola, mas ele usava meios comparativos do que tinha na cidade. Está num povo que está na agricultura, ele usava a agricultura. Está num povo como eles lá, que refere a dinheiro, a roupa, a colírio, enfim, que produzia lá. Ele vai usar o que ele tem para extrair uma verdade espiritual para a vida daquele povo. E eu fazendo só um adendo nesse texto, contra essa parte histórica, mais um adendo. Olha o que o texto diz. Quem era se fosse frio? Então, irmão, ser frio não é pecado, não. Porque tem gente que diz, esses pregador frio, esses irmãos frios. E tem gente que gosta de bater nas ovelhas dos outros, né? Essas ovelhas são isso, aquilo, outro. Né, mas Jesus não é que o próprio Jesus arrependeu que fosse frio. Agora temos que entender o que significa frio e o que significa quente. Não, ser quente é ser fervoroso no espírito. Não. Aí você tem que entender o que significa frio, você tem que entender o que significa quente. Uma coisa é certa, você já sabe o que significa morno. Isso aí é real, você já sabe. Agora você tem que estudar o que é ser frio, o que é ser morno, o que é ser quente. Porque isso foi adotado por muito tempo na nossa cultura pentecostal, como o frio é os presbiterianos, por exemplo. E os mornos, ou os quentes, é o pentecostal, que é fervoroso. Quando na verdade o poder não está nem no presbiteriano nem no pentecostal, o poder está na palavra, só basta pregar a Bíblia. Agora cada um tem o seu entusiasmo de pregar, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu método, cada um tem sua oratória, cada um tem sua diversificação. O problema é que é difícil para o pregador, né? Porque se o pregador prega assim, queridos, quero nessa noite falar sobre a vida de José. José é um homem que a Bíblia cataloga ele como um homem fiel. Nunca realizou milagres, nunca a Bíblia registrou ele fazendo algo extraordinário, mas a Bíblia mostra que ele era um homem fiel. Nossa, como esse pregador fala tão manso. Queridos, eu quero falar nessa noite da vida de José. Eita, como esse pregador grita. Meus irmãos, essa noite eu quero falar sobre a vida de José, porque José é um homem que foi escolhido por Deus para um propósito, e dentro desse propósito, por que o pregador não está assim, pode ser não? É ruim, porque se fala baixo está ruim, se fala alto está ruim, se fala lento está ruim, se fala rápido está ruim, fala como? Fala como Jesus te usa. Só não grita demais porque a gente não aguenta muito não.
Ou seja, a pregação ela tem que ter conteúdo. Se um pregador ele tem uma oratória que é mais rápido um pouco, tem conteúdo. O pregador ele é mais lento um pouco, mas tem conteúdo. O pregador tem uma dicção melhor, mas tem conteúdo. O importante é que você está aprendendo a palavra, porque não existe poder. Eu estou poderoso hoje, só não entendi nada que pregou, mas é poderoso demais. Então tu não está poderoso não, tu está na carne, no osso, né? Então poderoso como? Como é que o poder vem pela palavra de Deus? Então se o poder vem pela palavra, então você tem que entender a palavra. Até já sempre negócio sobre o culto racional, o crente também pensa. Aqui alguns querem agarrar no rabo do anjo e dizer, vamos embora no rabo do anjo agarrar. Anjo tem rabo, não sei, se tem asa, né? Galinha tem rabo. Não, mas na verdade é uma figura, anjo não tem asa também não, né? Ali é uma figura, porque o espírito precisa de asa para voar. Então só aquele anjo que botaram, não sei se vocês viram hoje na internet, que era tipo um homem, tipo uma galinha morta caída numa quadra. Aí botava lá, o anjo que caiu na cidade de sem aonde. Eu digo, eita, anjo feio, né? Esse anjo é feio, essa galinha despenada. Bota lá na internet e tá lá esse anjo. Então o anjo, ele não precisa de auxílio de asa para voar, porque ele é espírito. O próprio escritor aos Hebreus diz que ele é espírito ministradores que ministram em favor daquele que onde está a salvação. Então o anjo não limite, são o que depois a gente vai estudar lá adiante sobre o que é chamado de figuras de linguagem. Por exemplo, Jesus é cordeiro, Jesus é leão, Jesus é o sol da justiça. Não. Jesus não é, são figuras que foram usadas para ele por causa da época e do contexto deles. Então são figuras que são utilizadas.